Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a essa nossa primeira aula de informática para o concurso Bombeiros do Estado de Goiás 2022. E nessa aula, pessoal, nós vamos resolver várias questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso Bombeiros Goiás, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo, pessoal, e vamos acompanhar as questões de hoje. E começando sempre, pessoal, eu digo, é importante com as questões pertinentes, bem adequadas e focadas no que é mais importante em relação aos conteúdos do edital. Então a questão de hoje, a primeira questão que eu vou abordar com vocês aqui, ela já é muito relevante, acompanha comigo. A questão diz assim: o departamento em que você trabalha irá fazer uma reunião que necessita ser à distância. Diante de uma gama de softwares para essa reunião, você ficou de apontar dois que possibilitem o tráfego de som, imagem e chat, bate-papo. Nesse sentido, você sugeriu corretamente as duas seguintes opções de software que via internet possibilitam a execução de reuniões à distância. Letra A, Gmail e Microsoft Outlook. Letra B, Facebook e YouTube. Letra C, Spotify e Gmail. Letra D, Microsoft Teams e Zoom. E a letra E, Google Meeting e Microsoft Outlook. E aí, pessoal, qual desses vocês me respondem? Os dois têm que ser recurso para reunião virtual, certo? Vamos pensar o seguinte, lá na letra A indicou Gmail e Microsoft Outlook. Pessoal, a resposta certa aí para Gmail e Microsoft Outlook seria, se ele tivesse perguntado na questão, programas de correio eletrônico, isto é, programas de e-mail. Isso porque o Gmail é um sistema de correio eletrônico do Google e o Outlook é um sistema de correio eletrônico da Microsoft. Então a letra A está errado, porque não foram feitos para reuniões virtuais. Tanto o Gmail quanto o Outlook foram feitos para e-mail, para correio eletrônico, errado a letra A. A letra B colocou Facebook e YouTube. Pessoal, nesses dois casos nós estamos falando de redes sociais. A adequada resposta tanto para o Facebook quanto para o YouTube é redes sociais. O Facebook uma rede social mais genérica, né? E o YouTube uma rede social voltada para o compartilhamento de vídeos. Mas é rede social também. Aliás, a gente pode dizer que o Facebook é uma rede social genérica mesmo, e que o YouTube pode estar enquadrado em duas características. Ou a gente chama o YouTube de um recurso para compartilhamento de vídeos, ou a gente chama o YouTube de uma rede social para compartilhamento de vídeos, porque hoje ele é uma verdadeira rede social também. Então a letra B, tanto o Facebook quanto o YouTube se enquadram como redes sociais e não como sistemas de reunião virtual. A letra C colocou o Spotify e o Gmail. O Gmail eu já comentei com vocês que é um sistema de e-mail do Google. E o Spotify, pessoal, é um sistema de streaming de música e também de podcasts ou áudios de uma forma geral. Então o Spotify, repetindo, é um sistema de streaming de música ou streaming de áudio, ainda streaming de podcast. Também não é resposta porque ele pediu, como eu disse, reuniões virtuais. Na letra D, botou o Microsoft Teams e o Zoom. Aí sim, pessoal, essa letra D de Dinamarca é a resposta e o gabarito, porque tanto o Microsoft Teams quanto o Zoom são sim recursos para reuniões virtuais ou para videoconferência. O Microsoft Teams, obviamente, da Microsoft, e o Zoom, um dos mais utilizados no mundo inteiro, sistemas de videoconferência, recurso de reunião virtual. Então, nesse caso aí, a resposta certa é a nossa letra D. A letra E colocou o Google Meeting, que é um recurso de reuniões virtuais do Google, mas botou o Microsoft Outlook. O Microsoft Outlook não é de reunião virtual. O Microsoft Outlook, como eu já disse aqui, é um sistema de e-mail. Portanto, a única resposta que os dois estavam corretos como sistemas de reunião virtual, como sistema de videoconferência, é a letra D de Dinamarca, o Microsoft Teams e o Zoom. Certo, pessoal? Perfeito, né? Primeira questão, matamos a charadinha. Vamos lá então para mais uma questão dessas importantes de acordo com o nosso edital. Vem comigo e vamos à leitura da questão que diz assim: um profissional do ITEP localizou em seu computador 3 tipos de arquivos dados pelas respectivas extensões ODS, PNG e ODT. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os tipos de arquivos aos quais se referem as extensões na ordem apresentada.
Aí veio ali a letra A dizendo assim: arquivo de planilha, apresentação, arquivo de imagem e arquivo de editor de modelo. Pessoal, o arquivo ODS é um arquivo de planilha de cálculo, certo? O PNG que está ali é um arquivo de imagem e o ODT é um arquivo de texto, de editor de texto. Então vou repetir aí para a gente procurar a alternativa correta. Observa, o ODS é um arquivo de planilha de cálculo eletrônica. Ele é o padrão de um programa chamado LibreOffice Calc, e o LibreOffice Calc é um programa muito parecido com o Excel, um programa de planilha de cálculo eletrônica. Então o ODS, vou repetir, é um tipo de arquivo de planilha de cálculo eletrônica, principalmente do programa chamado LibreOffice Calc. O PNG é um arquivo de imagem muito utilizado hoje em dia para distribuir imagens na internet ou para salvar arquivos de imagem de uma forma geral, porque o PNG ele foi padronizado pelo W3C, que é um consórcio que dita padrões de uso na internet e na web. Então, quando a gente fala sobre PNG, é arquivo de imagem, certo? Que pode ser usado por vários programas porque ele é um arquivo de imagem em formato aberto. O ODT que está ali por último, pessoal, ODT é um arquivo de texto de um programa padrão de um programa chamado LibreOffice Writer. Enquanto o ODS é programa de planilha do LibreOffice Calc, o ODT é programa de editor de textos LibreOffice Writer. Então a ideia aqui é que a gente tem que achar uma alternativa que traga programa de planilha de cálculo, né, ou planilha de uma forma geral, PNG arquivo de imagem e ODT arquivo de editor de texto. A letra A disse arquivo de planilha de apresentação para o ODS, na verdade é planilha de cálculo. E depois disse arquivo de imagem para o PNG, aí até tá certo. E arquivo de editor de modelo para o ODT, aí tá errado, porque o ODT é editor de texto. Então é errado a letra A. A letra B botou arquivo de planilha eletrônica, o que tá bom para o ODS. Depois a letra B botou arquivo de filme, tá errado para o PNG. O PNG é arquivo de imagem, não de filme. E por último botou arquivo de editor de apresentação, o que está errado também para o ODT, porque na verdade o ODT é arquivo de editor de texto. A letra C botou arquivo de editor de texto para o ODS, tá errado. O ODS é arquivo de planilha de cálculo, como eu disse para vocês. O arquivo multimídia para o PNG, não, é só arquivo de imagem. E arquivo de apresentação para o ODT, tá errado, é arquivo de editor de textos. Errado a letra C. A letra D botou arquivo de planilha eletrônica para o ODS, tá certo. Arquivo de imagem para o PNG, tá certo. E arquivo de editor de texto para o ODT, tá certo também. Quer dizer, a letra D de Dinamarca ficou certinho, pessoal. Certinho, porque na ordem ficou o ODS sendo arquivo de planilha eletrônica, como eu disse, de um programa padrão de um programa chamado LibreOffice Calc. O PNG ficou arquivo de imagem, o que está certo também, o PNG é arquivo de imagem, e depois ficou arquivo de editor de texto, que é o certo para o ODT. Então ficou ODS, PNG e ODT, arquivo de planilha eletrônica, arquivo de imagem, arquivo de editor de textos. Letra D de Dinamarca, resposta corretíssima. A letra E botou arquivo de imagem, arquivo de editor de imagem, já está errado porque o ODS é de planilha eletrônica. Arquivo multimídia para o PNG, está errado que ele é só de imagem. E arquivo de planilha para o ODT está errado porque o ODT é de editor de textos. A única que está certo mesmo aqui é a nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, para essa questão, né? Questão bem interessante aí sobre tipos de arquivos, que é outro assunto que a gente tem que estudar bastante, os principais tipos de arquivos para responder aí nas questões de provas de concurso. Vamos lá, pessoal, resolver mais questões? Vem comigo então, acompanha essa próxima questão, diz assim: no cenário tecnológico atual, existem dispositivos que incorporam hardware e software, com o objetivo de conectar e promover a troca de dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. Tais dispositivos variam de objetos domésticos a ferramentas industriais bastante sofisticadas. Assinale a alternativa que apresenta o nome dessa tecnologia. Letra A, Internet das Coisas. Letra B, tecnologia 5G. Letra C, banco de dados. Letra D, data center. E a letra E, nuvem. Pessoal, olha só o que eu vou contar para vocês. Hoje em dia nós vivemos uma era onde a internet está disseminada por vários recursos. Então nós começamos a entrar agora na chamada era da
Internet das Coisas, que está descrito ali na letra A de América. O que é a Internet das Coisas? Que pode aparecer em prova com a sigla IoT, de IoT, Internet das Coisas, Internet of Things, traduzindo para o português, Internet das Coisas. O que a Internet das Coisas tem de tão importante? Ela acopla recursos de acesso à internet a objetos comuns do nosso cotidiano. Por exemplo, hoje tem lâmpadas com conexão com a internet. Aí se eu colocar na minha casa uma lâmpada com conexão à internet, eu posso pegar o meu smartphone e posso então ligar esta lâmpada usando o meu smartphone. Tem tomada de parede que a gente conecta à internet numa tomada de parede. E aí eu posso ligar, por exemplo, a minha cafeteira usando o smartphone. O que eu quero mostrar para vocês hoje é que a internet está disseminada pelas coisas. Por exemplo, hoje em dia já começaram em vários países a ideia dos automóveis autônomos, onde o automóvel ele tem a capacidade e autonomia para andar sozinho sem motorista. E muitos deles se utilizam de internet das coisas para acoplar internet ao próprio carro autônomo para que ele vá aprendendo com as novas rotas que ele vai conhecendo. Então, percebe como a tal internet das coisas ela está em diversos objetos do nosso cotidiano. Hoje em dia tem tênis, por exemplo, olha só a maluquice, tênis com internet. Para que tem um tênis com internet? Aí o tênis ele pode monitorar os passos que essa pessoa dá, a pressão que faz, muitas características que para quem é corredor profissional, por exemplo, isso é super importante. Aí vai para uma central na nuvem, depois a pessoa avalia com seu smartphone ou em casa, no seu computador, o seu desempenho. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, a internet das coisas é colocar internet em objetos do nosso cotidiano, para que esses objetos possam ser mais facilmente controlados e possam até interagir entre si e aumentar as facilidades que a gente tem no nosso mundo moderno. Por isso que a resposta aqui é a letra A internet das coisas. Certo, pessoal? Mais uma questão bem importante aí resolvida. Vamos lá então para mais uma questão do nosso edital. Vem comigo. Vamos à leitura. A questão diz assim: um funcionário do ITEP necessita entregar para seu colega de trabalho uma planilha no Microsoft Excel com diferentes células que precisam ser destacadas por cores automaticamente, conforme os valores contidos nelas. Sendo assim, esse funcionário fará uso de qual importante recurso do Microsoft Excel? Letra A, estilo de célula. Letra B, formatar tabela. Letra C, pivot table. Letra D, formatação condicional. E a letra E, aplicar filtro. Eu vou demonstrar aqui, pessoal, bem passo a passo para vocês, quero que vocês prestem atenção, que recurso é esse usando o Microsoft Office Excel. Então, vou abrir a planilha do Excel aqui, e aí a gente vai ver esse recurso funcionando na prática. Então, vamos abrir aqui uma planilha do Excel, já vou colocar ela aí aparecendo para vocês, ó. Deixa eu aumentar aqui a janela, aumentar o nível do zoom. Pronto. Olha só que interessante, pessoal. Vamos supor que nessa célula B2 aqui do Excel, coluna B, linha 2, eu quero aplicar uma formatação onde se eu digitar um valor maior do que 100, fique em vermelho. Como é que eu faço isso? Vem comigo, nós vamos clicar aqui na guia página inicial do Excel, aí nós vamos encontrar aqui um botão chamado formatação condicional. Percebe que vem várias formatações condicionais prontas aqui, como barra de dados, escala de cor, conjunto de ícones, e aqui tem uma opção chamada nova regra. Dentro da formatação condicional, posso criar regras de formatação condicional. Como eu quero criar uma regra dizendo que o valor for maior que 100 fica em vermelho, eu vou clicar aqui onde diz nova regra, aí ele vai abrir esta caixa de diálogo, onde eu vou escolher a regra que diz o seguinte, ó, aqui o valor da célula, e aí ele por enquanto está dizendo está entre. Eu vou clicar aqui e vou escolher o valor da célula é maior do que, e aí vou digitar aqui 100. Então assim eu estou dizendo para ele, se o valor da célula for maior que 100, agora eu vou clicar aqui em formatar dizendo que eu quero a formatação vermelha. Ó. Então eu vou clicar em formatar e vou dar a formatação que eu desejo. Abriu essa caixa de diálogo e aqui na cor eu vou colocar vermelho. E ainda vou botar negrito para ficar mais espesso. E vou confirmar. Então olha só, acabei de criar uma nova regra de formatação condicional, que no meu caso está dizendo, o valor da célula for maior do que 100, fique em vermelho. Vou confirmar e vou testar. Se eu digitar 20, por exemplo, não ficou em vermelho.
Se eu digitar 80, não ficou em vermelho, mas se eu digitar 200, que é maior que 100, ficou em vermelho negrito. Observa, se eu digitar 98, não ficou em vermelho negrito. 34, não ficou. Mas se eu digitar 101, aí ficou em vermelho e negrito. Percebe? Isso é formatação condicional. O que é a ideia da formatação condicional? É aplicar a uma determinada célula, ou a várias células, se assim eu desejar, várias condições e as formatações. Aí, o Excel automaticamente altera a formatação das células de acordo com as condições indicadas pelo usuário. Então, quando a gente volta na questão, a questão dizia, né? Ó, um funcionário do ITEP necessita entregar para seu colega de trabalho uma planilha no Excel com diferentes células que precisam ser destacadas por cores automaticamente conforme os valores contidos nelas, que foi o que eu fiz. Se o valor contido era maior que 100, destacava numa cor vermelho. Então, o que ele pediu deve ser feito um recurso do Excel que nós chamamos de formatação condicional, que aqui tem como resposta a nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma. Outro recurso importantíssimo que muita gente que utiliza o Excel adora a tal formatação condicional, certo? Perfeito, pessoal. Vamos lá para mais questões, então, de acordo com o conteúdo do nosso edital? Vem comigo e vamos para a leitura agora desta questão que diz assim: qual é a combinação de teclas utilizada para visualizar impressão no programa LibreOffice Writer versão 5? Para o Windows em sua instalação padrão em português do Brasil. Observação, o caractere mais foi utilizado apenas para interpretação. E aí vem ali a letra A, Ctrl V, a letra B, Alt, Ctrl I, a letra C, Ctrl Shift O, a letra D, Ctrl Alt P e a letra E, Ctrl Shift P. Percebe, pessoal, que ele não quer imprimir, ele quer visualizar impressão no LibreOffice Writer. Vou mostrar para vocês aqui também passo a passo. Vou abrir o meu LibreOffice Writer. Para quem não conhece, pessoal, o LibreOffice Writer é um editor de textos muito parecido com o Word. Mas quando eu digo parecido, não é igual. Parecido no que tange a ser um editor de textos, certo? Ele é um editor de textos. Isso, então, ele é parecido com o Word, mas tem muitos recursos e teclas de atalho que são diferentes, inclusive a historinha da visualização de impressão. Então vamos aqui, ó, digitar um texto aqui no nosso editor LibreOffice Writer, depois vamos ver como é que a gente visualiza a impressão, certo? Então primeiro vamos digitar um texto aqui, ó, V1 concurso, tá? Acabei de digitar o texto V1 concurso e agora eu gostaria de visualizar como isso vai aparecer na impressão. Para isso, nós temos aqui na barra de ferramentas do LibreOffice Writer esse botão chamado visualização de impressão. E observa que ali já aparece do ladinho a tecla de atalho Ctrl Shift O. E eu posso acessar esse mesmo botão também através do menu Arquivo. E aí quando eu clico aqui no menu Arquivo, observa menu arquivo, lá embaixo tem a opção visualizar impressão e olha lá a tecla de atalho aparecendo Ctrl Shift O. E aí quando eu clico então em visualizar impressão, tanto pelo botão como pelo menu arquivo, ou pressiono Ctrl Shift O, ele abre essa área que vocês estão enxergando, onde é possível visualizar como esse texto, como esse documento será impresso, antes de fato realizar a impressão, para que eu possa conferir se está tudo de acordo. Se eu achar que está tudo legal, aí eu posso clicar no imprimir. Se eu achar que tem que alterar mais alguma coisa, aí eu clico em fechar visualização, volta então o documento ao seu estado normal para que eu continue a minha edição. Então, repetindo, o botão visualizar impressão, tecla de atalho Ctrl Shift O, ou clicar no menu arquivo visualizar impressão, todos acessam o mesmo recurso. Eu vou clicar até no botão para mostrar para vocês. Ó, cliquei aqui no botão, apareceu a mesma área. Se eu pressionar Ctrl Shift O, também aparece a mesma coisa. Então, como a questão pediu tecla de atalho para visualizar impressão, olha lá, qual é a combinação de teclas utilizada para visualizar impressão no programa LibreOffice Writer? E a resposta é Ctrl Shift O, que nós temos aqui na letra C de Canadá, como de fato o gabarito e a resposta dessa questão. Teclas de atalho eu já vou avisando, pessoal, principalmente em relação ao LibreOffice, né? São muito importantes, porque tem muitas teclas de atalho que são até parecidas com o Word, por exemplo, mas muitas outras são diferentes.
E aí quem está acostumado no Word pode se confundir com as teclas de atalho do LibreOffice Writer, então importante fazer esse estudo aí também das teclas de atalho, a gente observou isso nessa questão, né? Perfeito, pessoal. Era isso então que nós tínhamos para essa aula. E se gostou do nosso vídeo, pessoal, marca um gostei, se inscreve também aqui no nosso canal. E lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso Bombeiros Goiás 2022, pode acessar lá nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br. O link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá porque realmente está muito, mas muito bom o nosso conteúdo para esse concurso. Certo, pessoal? Espero vocês então na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!